Aquele salve geral para você que está ligado aqui no Tomazão TV e nessa terça-feira, depois da noite de terror azulina lá em Mirassol contra a Ferroviária, o time ganhando de 1-0, deu novamente aquele apagão, mas com um futebol horroroso, sem iniciativa do técnico Rodrigo Santana, que ontem realmente deixou muito a desejar e o Remo precisa realmente deixar de oscilar. A gente vai falar no vídeo dessa derrota que machucou o torcedor da maneira de como aconteceu. Realmente, mais uma derrota azulina. O Remo que chegou a estar na 7ª colocação e vira na 10ª colocação, a mesma que estava, ainda com os jogos a serem realizados, podendo cair mais ainda. E o Paysandu, que começa a semana se preparando para enfrentar a Ponte Preta. Clube que o Hélio conhece muito bem e sabe dos perigos que corre, porque o jogo é difícil na Curuzu, no próximo sábado, às 18 horas. Beleza? Lembrando sempre que é muito importante, se você não assinou o canal ainda, vai no botãozinho, aciona o sininho, o like. Vamos chegar aos 1000 likes aí nesse vídeo? Então, muito like, que é para dar essa força para o Tomazão, para o YouTube divulgar cada vez mais, para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Com 30 mil a gente sobe a cada dia, vai ter o sorteio com 30 mil. Siga aí no Instagram também, @TomazãoTV, para o sorteio de 30 mil, uma TV de 32 polegadas, mais uma camisa do Remo, da Tuna e do Paysandu, para você assinante aqui do nosso canal. Bom, para falar rapidinho, torcedor machucado, amargurado, com a derrota doída, uma noite de terror, um filme de terror, o jogo do Remo, que não foi bem no primeiro tempo, mas venceu de 1-0. Agora, Rodrigo Santana, pelo amor de Deus, cara, técnico, ele tá ali na beira do campo para fazer leitura de jogo. Eu não sou dono da verdade, eu não sou técnico de futebol, vou fazer 48 anos de profissão, mas a gente aprende, a gente convive. Eu já convivi com técnicos de alto gabarito, acompanhando a seleção brasileira, de clubes, perdão, de primeira divisão. Porra, técnico tem que ter iniciativa, cara. Não vai trocar, vai milindrar jogador, não existe isso. Você tem que olhar o coletivo. O Remo vencendo de 1-0 não fez um bom primeiro tempo. Uma mudança que o técnico Vinícius Bregatin fez lá, a entrada do Vitor Barreto, ele mudou a cara da Ferroviária. E o Rodrigo Santana ficou olhando, parecia que ele estava viajando na maionese, ganhando de 1-0, como se fosse, sabe, uma coisa assim, sobrenatural. Porra, era para ter tirado esse Helder, o Marco Antônio cansado, botava o Ronald, metia o Matheus Anjos para dar qualidade de passe, pro Ítalo, muito criticado, mas a bola não chega no cara, como é que ele vai fazer gol? O Jaderson não esteve bem, Bruno Bispo tentando sair com bola, passe errado, Paulinho Curuá, passe errado, muito complicada essa transição do meio para o ataque, e tem que mudar. Óbvio que era uma derrota computável, sim, porque a Ferroviária não perdeu para ninguém, não tinha tomado um gol, tomou do Remo, né? E com 34 minutos do segundo tempo, meu irmão, fura a bola. O Remo não tem liderança, o Remo não tem um cara que chame a responsabilidade dentro do campo. E o técnico morto fora do campo no jogo, morto ontem, porque em outros jogos tem sido ativo e participativo. Ontem a derrota vai para a tua conta, Rodrigo Santana, e o torcedor sabe disso, porque 44 minutos ele me coloca Ribamar, Matheus Anjos, Kelvin. Porra, tá de sacanagem, né? Não, eu sinceramente, eu não quero ser dono da verdade, nem sou melhor do que ninguém. Mas, porra, é uma mudança que não faz nenhum sentido, cara. Era para ter mudado quando estava 1-0, era para ter mudado, oxigenar o time para que o Remo pudesse, pelo menos, segurar o empate que fosse, que era um grande resultado. Mas perdeu, está vivo ainda, mas agora vai ter que ficar olhando para outros resultados, viraria na 7ª colocação, estaria no G8, atingindo o objetivo. E fala aí nessa contratação do Sávio, lateral, que não está confirmada, o jogador estaria punido pela FIFA, o jurídico está consultando, mas o jogador está em Belém já para assinar contrato, e como nada foi falado sobre isso, pode ser uma atração aí. Atração. Faltam 6 jogos para o Remo na competição para tentar chegar aí, pelo menos se salvar. Agora eu vou falar assim, pelo menos se salvar para continuar a competição, beleza?
E o Paysandu, que vive a semana da Ponte Preta, que conhece muito bem o Hélio dos Anjos, que tem uma análise de desempenho que trabalha junto com ele, ao contrário lá do Remo, porque quem tem auxiliar, como tem, parece boneco de posto, meu irmão, não faz diferença nenhuma, né? E o Hélio dos Anjos tem o Guilherme do lado dele, que muda para ele, fala, diz, ele vai, as coisas acontecem, o Paysandu cresce a cada jogo em função desse trabalho em conjunto, né? E de iniciativa. Se não está legal, muda, né? E o Paysandu fez isso várias vezes e já conseguiu resultados em momentos importantes. E contra a Ponte Preta, a gente sabe que é um jogo importante, jogando em casa. E o maior reforço que o Paysandu tem é o seu torcedor. Ingressos sendo vendidos a rodo para lotar Curuzu sábado, 18 horas, para mais uma vez o Paysandu ter essa energia positiva do 12º jogador em campo. Não tem o Kevin, que está suspenso, mas tem o Brian Borges, que atuou ali, é um coringa, é um cara que é da confiança do Hélio, que perdeu um pouco de espaço, mas a gente sabe que tem qualidade. Mas o Keffel está sendo trabalhado, de repente pode fazer a sua estreia com a camisa do Paysandu. Borazzi, sendo legalizado, também estaria à disposição. Vai ter um Casares melhor fisicamente, mais entrosado com a equipe, e o Wanderson, que volta de suspensão. Esse é o Paysandu para o jogo contra a Ponte. Então, a expectativa é a melhor possível, né? O Remo volta a jogar na segunda contra o CSA em casa, tendo que vencer o jogo de qualquer maneira, e o jogo vai ser no Mangueirão. O Paysandu joga no sábado contra a Ponte, depois sai lá para Itajaí, no Hercílio Luz, para enfrentar o Brusque. Brusque está lá na zona do rebaixamento e o Paysandu precisa desse resultado também. E aí, definitivamente, o Paysandu vai olhar para o andar de cima para buscar, principalmente, as primeiras colocações da Série B. Mas é necessário 2 vitórias seguidas para poder reafirmar isso. Enquanto isso, o torcedor do Remo fica nessa agonia e o torcedor do Paysandu vive a calmaria. E a expectativa da chegada do meia ou do volante e até do atacante a qualquer momento na Curuzu. Valeu, galera! Tem a semana inteira para a gente trocar ideia aqui e esperar boas notícias. Mas tá complicado. O torcedor do Remo está muito invocado, muito chateado, enquanto que o torcedor do Paysandu vive um momento de tranquilidade. Mas é o futebol, a gangorra do futebol de altos e baixos. E parabéns às meninas do Paysandu que estão na final da Série A3 do feminino, classificadas para a A2. Teremos reparo no que vem. E a final contra o Vasco da Gama, que já começa nesse sábado. Não sei como o Paysandu vai compor, porque o jogo vai ser em Belém, né? De repente pode passar para domingo. Paysandu e Vasco, decisão do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Primeira vez que o Paysandu chega na competição e chega numa final. Muito legal esse trabalho também, esse olhar para o futebol feminino que é exigido pela CBF. Valeu? Grande abraço, galera. Ótima semana, uma ótima terça para todo mundo.